Deputado Temístocles Filho, senhores deputados, senhora deputada, prezados assistentes, senhores telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia, vim hoje também agradecer à população do Piauí que confiou em mim para o mandato de deputado federal, me tornando segundo suplente da coligação A Vitória com a Força do Povo. Como candidato a deputado federal, tive a honra de receber a confiança de 45.824 pessoas, cidadãs do nosso estado do Piauí. Fui votado em 215 cidades do nosso estado, desde cidades em que eu tive apenas um voto, até Teresina, em que eu tive 8.751 votos. Então, quero agradecer a todas as pessoas que confiaram, que participaram da nossa caminhada, que tentaram fazer com que o deputado estadual Merlong Solano viesse a assumir a responsabilidade honrosa e grande de ser deputado federal do estado do Piauí. Quero agradecer a cidades em que eu tive mais de 10% dos votos. Portanto, se isso tivesse acontecido em todas elas, sozinho eu teria conseguido a legenda, como Joaquim Pires, Caracol, Hugo Napoleão, Muricy dos Portelas, Assunção, Queimada Nova, Eliseu Martins, Massapê, Castelo, Campo Maior, Giboés, Jurema, Milton Brandão, Santo Antônio dos Milagres, Santa Filomena e outras cidades em que, embora eu não tenha atingido os 10% dos votos, tive uma votação do ponto de vista absoluto bastante expressiva, como José de Freitas, São Raimundo Nonato, Picos, Pedro II, União, Altos, Monte Alegre, São Miguel do Tapuio. Então fiquei muito feliz de, após ter assumido na última hora uma candidatura para deputado federal, ter tido essa consagração e o respeito e a atenção de mais de 45.000 pessoas do nosso estado. Feliz também, principalmente como membro de um time, como fundador do Partido dos Trabalhadores, por perceber que o Piauí manifestou de maneira clara nas urnas a sua compreensão de que as mudanças que estão acontecendo no Brasil desde 2003 devem continuar e devem ser aprofundadas. Os problemas que continuam existindo não devem justificar uma volta ao passado, e sim o aperfeiçoamento do modelo de governo inaugurado em 2003, para que ele possa responder às novas demandas colocadas pela sociedade. E essa compreensão da necessidade de continuar as mudanças ficou clara quando mais de 63% dos piauienses elegeram no primeiro turno o nosso senador Wellington Dias para o cargo de governador do estado. Foram 1.053.342 votos, portanto, igual o número de pessoas que confiou essa responsabilidade ao nosso senador Wellington Dias. Do mesmo modo, a importância de levar para o Senado Federal um representante com a experiência e com a credibilidade de Elmano Ferrer, que teve mais de 980.000 votos para representar o Piauí no Senado Federal. E principalmente me alegra o enorme e inquestionável apoio do nosso povo à presidente Dilma, que no Piauí obteve mais de 70% dos votos. Foram 1.235.203 votos no estado do Piauí. Assim, de maneira inequívoca, a população do Piauí demonstra que quer continuar esse jogo em que o governo governa para todos, não governa apenas para São Paulo, para Minas, para o Rio. Governa não só para as metrópoles, governa para as cidades médias, para as cidades pequenas, olha também para a zona rural e dá uma atenção mais destacada a políticas que melhoram a qualidade de vida de todas as pessoas, especialmente daquelas que mais precisam de políticas públicas, que são as pessoas mais pobres. Então, quando a gente olha o quadro nacional, vê o seguinte, que a presidente Dilma terminou a eleição com 41,5% dos votos.
mais de 43 milhões de votos. Quanto a Aécio Neves, terminou o primeiro turno com 34,8 milhões de votos, que corresponde a 33,5% dos votos. E a Marina, com 22 milhões de votos, correspondendo a 21% dos votos. A partir desse fato, se instaurou uma verdadeira onda no sentido de colocar como uma enorme novidade o fato do Aécio Neves ter tido esses 33,5% dos votos. Parece que tentando criar uma onda positiva em favor do candidato, tal como se fez logo depois da morte do governador Eduardo Campos, em função da candidatura da Marina. Tentou-se criar uma enorme onda no sentido de provocar o segundo turno e, quem sabe, levar a Marina para a vitória e para a presidência da República. E eu, analisando os dados das últimas eleições presidenciais no Brasil, constato que não há nenhuma novidade no resultado final da eleição no primeiro turno. Parece que aquela onda que parecia que ia invadir a terra voltou para o lugar de sempre. Parece não, ela voltou para o lugar de sempre. Porque na eleição de 2010, José Serra terminou o primeiro turno com 32,6%. Agora, na de 2014, o Aécio terminou com 33,5%. Ou seja, tudo que essa enorme onda de falação fez em termos de uma provável tendência forte ao Brasil voltar para o tempo do neoliberalismo, tudo que essa enorme onda fez foi aumentar em 1% a votação de Aécio Neves no primeiro turno em relação à votação de José Serra no primeiro turno de 2010. Quanto à Marina, voltou para o lugar onde ela sempre esteve, uma vez que em 2010 Marina teve 19,3% dos votos. E já, agora em 2014, teve 21,3% dos votos. Portanto, a Marina ganhou 2 pontos percentuais em relação ao seu resultado de 2010. Assim, eu constato que há uma estabilidade muito forte na população brasileira em relação a apostar na continuidade das mudanças de que Dilma é a principal representante. Mudanças herdadas ainda do governo Lula. Eu percebo isso justamente porque as pessoas estão se esquecendo de que, se há uma novidade do ponto de vista do resultado da eleição no primeiro turno, ela diz respeito ao fato de que a Dilma caiu um pouco em relação ao seu resultado na eleição de 2010. Em 2010 ela teve 46% dos votos no primeiro turno. E agora, em 2014, ela teve 41,5% dos votos no primeiro turno. Portanto, a Dilma, em relação a 2010, teve 5% a menos dos votos, agora em 2014. Esse é que é o principal fato. E esses 5% foram para onde? 1% foi para o Aécio Neves, 2% para a Marina, aproximadamente 1% foi para a Luciana Genro, que também cresceu um pouco em relação a 2010. Esses fatos não autorizam de maneira nenhuma essa onda falsa de otimismo que se tenta criar em torno da candidatura do neoliberalismo, da candidatura de Aécio Neves. Pelo seguinte, esse eleitorado da Marina, esse eleitorado da Luciana Genro, é um eleitorado que tem um perfil muito próximo do petista. É um eleitorado que votou no Lula na eleição de 2006. E o que esse pessoal quer é aprofundamento das mudanças que o PT iniciou. Não há nenhuma sinalização no sentido de voltar ao tempo do neoliberalismo, voltar ao tempo em que não se abriam vagas das universidades brasileiras, em que, ao contrário, se procurava deixar o máximo de espaço para que a iniciativa privada tomasse de conta de uma grande quantidade de serviços públicos, E aí agora nós vamos ver a verdade da política brasileira sendo recolocada na mesa com toda a força, na hora que a nossa presidente Dilma
propuser ao povo brasileiro uma comparação do que tem sido o governo dela e do que foi o governo do professor Fernando Henrique Cardoso, do que foi o governo do neoliberalismo. Ora, a comparação deixa a Dilma numa onda numa enorme possibilidade de demonstrar à população que as mudanças que ocorreram devem ser aprofundadas e ampliadas. E não se pode correr o risco de uma volta ao passado, em que, por exemplo, a nossa política econômica era administrada pelo Fundo Monetário Internacional. Vez por outra, vinha aqui no Brasil uma missão do FMI verificar a situação das contas do Brasil e, no final, obrigar o governo brasileiro a assinar uma carta de intenções em que as medidas a serem adotadas já ficavam delineadas. E que medidas eram aplicadas para enfrentar as crises econômicas? Eram as medidas da ortodoxia, as medidas que privilegiavam os compromissos financeiros do Estado e o controle da inflação à custa da geração de desemprego, à custa da redução dos salários. Por quê? Porque a fórmula era o seguinte, era aumentar os juros, aumentar o superávit primário para o Estado economizar dinheiro para pagar os juros, reduzir o investimento público. Esses eram os grandes remédios para controlar a crise econômica e para controlar a inflação. E esse remédio trazia como consequência redução do emprego, uma vez que com a elevação dos juros, as empresas paravam de pedir dinheiro emprestado para fazer novos investimentos. Redução do emprego também, porque em função da redução dos investimentos públicos, o Estado passava a fazer menos investimentos, menos obras no país. E ainda havia, portanto, desemprego, redução dos salários. E uma outra consequência negativa. A crise econômica, quando vem, atinge de maneira desigual as empresas. Há empresas que aproveitam a crise econômica para crescer ainda mais. Empresas mais bem consolidadas, de maior porte, terminam aproveitando as grandes crises econômicas para comprar empresas concorrentes que estejam em situação de dificuldade. É assim no Brasil, é assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, é assim onde quer que exista o sistema econômico que predomina no mundo, que é o sistema capitalista. Em ocasiões de dificuldade, as empresas mais estáveis, mais saudáveis, crescem absorvendo as empresas que estão enfrentando dificuldades. Então, os remédios da era tucana, os remédios da era neoliberal provocavam redução de salário, desemprego e concentração ainda maior da riqueza e do capital. Quando assumimos o governo, como é que passamos a enfrentar as crises econômicas? Passamos a enfrentar a crise econômica deixando de lado a receita do FMI. Lula não assinou nenhuma carta de intenções com o FMI. Dilma não assinou nenhuma carta de intenções com o FMI. E passamos a enfrentar as crises com os nossos próprios remédios, reduzindo os juros para poder as empresas continuarem investindo, reduzindo o superávit primário para poder o Estado ter dinheiro para investir, e assim nós conseguimos enfrentar a crise econômica sem gerar desemprego. Embora tenha havido uma certa redução do crescimento econômico, porque as nossas exportações são impactadas negativamente pela enorme crise, porque passa desde 2008, 2009, os Estados Unidos e a Europa, embora a nossa economia passe a crescer menos, porque estamos exportando menos, mas nós somos o único grande país do mundo que consegue, desde 2008, 2009, enfrentar essa gigantesca crise econômica sem gerar desemprego. Ao contrário, continuamos gerando emprego, embora num ritmo menor do que o que já geramos no passado. São mais de 20 milhões de empregos gerados nos nossos governos, contra aproximadamente 5 milhões gerados em 8 anos de governo do professor Fernando Henrique Cardoso. Então mostramos na área econômica que somos capazes de enfrentar grandes crises com nossas próprias fórmulas, inclusive estimulando a população a manter o seu consumo, como fez o Lula.
num determinado momento, lá de 2009, 2010, quando ele foi para a televisão, dizer assim, se você tinha um plano de comprar uma televisão, compre. Se você estava pensando em comprar uma geladeira, compre. Porque se você não fizer isso, aí sim a crise vai chegar no Brasil, porque as empresas não vendendo vão terminar demitindo os operários, os comerciários, enfim, todo mundo que trabalha para que a economia funcione. E esse conselho simples do Lula, aliado à queda na taxa de juros, a facilitação do acesso ao crédito, fez com que o consumo das famílias brasileiras aumentasse e por isso o Brasil está conseguindo efetivamente enfrentar a crise econômica, embora crescendo menos, como eu já disse, gerando empregos e assim mantendo a qualidade de vida do nosso povo. E ainda conseguindo, através da combinação da geração de empregos, o aumento real do salário mínimo, com políticas sociais bem focadas, como Bolsa Família, fazer esse enorme processo de melhoria da distribuição de renda, que fez com que quase 50 milhões de brasileiros ascendessem socialmente, saindo uns da miséria e outros da pobreza e rumando para a classe média. Porque essa é outra grande diferença de modelos, de projetos. Aliás, senhor presidente, eu quero destacar isso. Na eleição do segundo turno tem essa vantagem dela ser pedagógica. Porque no segundo turno é gente demais falando tudo no mundo, todo mundo tentando agradar o eleitor. Quando é no segundo turno, há a possibilidade de se explicitar mesmo as propostas, os projetos. E o que vai ficando claro, já desde o tempo do Lula e agora com a Dilma, é que o nosso modelo, o nosso projeto propõe uma sociedade de classe média, em que se diminua o número de pobres, se traga mais gente para a classe média, sem proibir a existência dos ricos, porque o nosso sistema é um sistema capitalista. E o que move o empresário, às vezes até a sacrificar a sua vida em função do trabalho para fazer sua empresa crescer, é a perspectiva de acumular um grande patrimônio, de acumular um grande padrão de vida através de uma renda muito elevada. O sistema capitalista, inegavelmente, é o modelo econômico mais capaz de produzir mercadorias, produzir serviços, de que todos precisamos. Mas ele tem uma enorme contradição. Ele é muito ruim para distribuir os benefícios gerados pela sua economia, porque ele tende a concentrar demasiadamente a riqueza. Por isso a importância de um governo, de um modelo de governo que compreenda a necessidade de usar o poder do Estado para melhorar a distribuição de renda. Porque isso contrabalança a tendência natural que tem o capitalismo de fazer a concentração. E nesse jogo a economia vai crescendo e gerando empregos. Essa diferença de modelos, meus companheiros, deputados e deputadas, senhores e senhoras ouvintes, fica clara no segundo turno. Fica clara no segundo turno a diferença em relação à educação. Em 100 anos de universidade, eles abriram 4 milhões de vagas, 3 milhões e meio de vagas na universidade brasileira. Em 11 anos de governo, nós abrimos mais 4 milhões e meio, mais 4 milhões de vagas. Hoje são 7 milhões e meio. Hoje são 7 milhões e 500 mil vagas nas universidades brasileiras, públicas e privadas. Aliás, em 8 anos de governo, o professor Fernando Henrique não criou uma única universidade pública. O operário Lula e a mulher Dilma criaram 18 novas universidades públicas e permitiram a ampliação de todas as universidades que já existiam, inclusive da nossa Universidade Federal do Piauí. Outro dia tivemos aqui o reitor Arimatea fazendo um extenso relatório da enorme expansão porque passou nos últimos 11 anos a nossa Universidade Federal do Piauí. Quando eu fui fazer, sou professor daquela casa, quando fui fazer pós-graduação tive que ir para São Paulo. Não tinha um único curso de mestrado em 1994, quando eu saí para fazer o mestrado. Hoje são 33 cursos de mestrado aqui na Universidade Federal do Piauí, 9 cursos de doutorado. 9 cursos de doutorado. Aumentamos a quantidade de cursos de graduação em Teresina, em Parnaíba, onde já está funcionando o curso de medicina. Aumentamos em Picos, onde o curso de medicina já está autorizado para começar a funcionar no próximo ano. Aumentamos a quantidade de cursos em Floriano. Criamos um novo campus da Universidade Federal do Piauí em Bom Jesus, que já conta com 3 mil alunos. E para o estudante que não tem acesso, que não teve a condição de passar no vestibular para a universidade pública, o ProUni garantindo a assistência financeira para que, seja na pública, seja na particular, a maior quantidade de jovens
possam continuar seus estudos, possam ter acesso também ao ensino superior. E não é uma vaga ou duas, não. Não é uma vaga ou duas, não. O ProUni já destinou quase 2 milhões de bolsas para estudantes brasileiros pagarem suas mensalidades nas universidades. E o Ciências Sem Fronteiras, tempos atrás, a gente só ouvia falar de jovem brasileiro nos Estados Unidos ou na Europa ou no Canadá, assim, atrás de um emprego, lavar prato e lanchonete para conseguir juntar alguma grana e voltar para o Brasil, quem sabe começar algum negócio. Hoje a gente vê com uma frequência crescente jovens brasileiros saindo para estudar nas melhores universidades do mundo através do Ciências Sem Fronteiras. Já são 100 mil jovens brasileiros nas universidades dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, do Oriente, do Japão e por aí vai. Acumulando uma experiência que vai ser muito rica para a vida dessas pessoas, tanto no sentido de entrar em contato com uma outra cultura, com outras universidades, quanto no sentido de consolidar o aprendizado de uma outra língua, E a presidente Dilma, inclusive, já acabou de renovar o Ciências Sem Fronteiras, estabelecendo os recursos para mais 100 mil novas vagas, de modo que estudantes e também professores possam fazer um ano de curso em alguma universidade do mundo afora, não é? Do mundo afora. Então, fiquei muito feliz por perceber que esta compreensão que eu tenho, mas eu sou suspeito porque sou fundador do PT, tinha 18 anos quando me filiei ao PT, nunca fui de outro partido político, então sou suspeito para fazer análise, sou deputado do partido que defende o projeto do partido. Mas fiquei muito feliz quando percebi que a maioria dos piauienses tem a mesma compreensão que eu tenho. O Brasil está seguindo em frente, o Brasil tem ainda enormes desafios para enfrentar, mas não quer correr riscos. Ficou claro quando foi capaz de resistir à enorme onda que se tentou criar em torno da Marina, que não tinha as condições de preparação técnica suficiente para vir a ser nossa presidente. E está ficando claro de novo, quando colocou Aécio Neves no mesmo patamar que o PSDB tem atingido no primeiro turno em todas as eleições em que ele enfrentou e perdeu. Aproximadamente 32%, 33%, 34% dos votos. Quando vier o segundo turno, a tendência é o candidato do PSDB chegar a 40%, 42%, 43%, até 44%. Como foi o caso do Serra, que chegou no segundo turno com 43,5% dos votos na eleição de 2010. Eu acho que é assim porque a observação nos permite constatar. O eleitorado da Marina quer mais. O eleitorado da Luciana Genro quer mais. E quem tem a melhor perspectiva de oferecer mais é quem já está sendo capaz de fazer mais do que o que se fazia no passado, quando chegou ao governo. Então, é em função disso que eu vim ocupar o tempo desta casa hoje para fazer o agradecimento não só pela minha votação, mas pela compreensão que o Piauí manifesta em relação à importância desse projeto de mudança que está em andamento continuar se aprofundando. Agora é a vez de enfrentarmos os desafios da melhoria da qualidade dos serviços públicos. Governante que não for capaz de enfrentar, senhor presidente, a melhoria na área da educação, da segurança, da saúde, entre outras, não se legitimará perante a população brasileira para continuar governando. E quando eu falo de qualidade, estou falando do seguinte, por exemplo, na área da educação, que agora está na moda, todo mundo está falando em escola de tempo integral. Mas a gente precisa lembrar, e a Dilma vai fazer isso no tempo da televisão, que não tinha uma única escola pública de tempo integral no Brasil em 2002, em 2003. Aliás, as primeiras já foram implantadas no segundo governo Lula. Aqui no Piauí, as primeiras escolas de tempo integral foram implantadas em 2009. E eu estou tendo, inclusive, digamos assim, a infelicidade de saber que muitas delas, nesse momento, não estão mais sendo de tempo integral, porque o governo do Estado não está repassando a verba para a compra da alimentação. Por exemplo, lá no Morada Nova, que foi a primeira implantada, a escola de tempo integral
João Henrique Souza está concluindo seus trabalhos ao meio-dia, quando no modelo é para ir até as 5h30 da tarde. E está terminando meio-dia porque não tem alimentação como tem de ter numa escola de tempo integral. São 4 refeições que a escola de tempo integral é obrigada a oferecer por dia para os estudantes. O café, o lanche, o almoço e depois um outro lanche antes de encerrar o expediente para que a turma volte para casa. Então vejam, quando eu falo de qualidade é, por exemplo, garantir que o modelo da escola de tempo integral seja implantado integralmente. Para que a gente possa um dia poder dizer assim, existe no Brasil efetivamente igualdade de oportunidades. E a gente só vai poder dizer isso quando as escolas públicas tiverem o padrão de qualidade das melhores escolas particulares. Quando isto acontecer, com o envolvimento dos pais e mães, dos estudantes, dos diretores, das professoras e professores, e com a garantia dos recursos necessários pelo Estado, que aliás a nossa presidente Dilma já colocou na lei o aumento da inversão na educação para até 10% do PIB, inclusive dizendo de onde vem o dinheiro do pré-sal. Quando isso acontecer, escola pública de qualidade das melhores particulares, a gente vai poder dizer e celebrar e soltar foguete de que de fato existe igualdade de oportunidade na nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde. Quero registrar a presença